Bem-vindos a mais um vídeo! Gente, primeiramente, eu sou Júlia, sou estudante de medicina, pra quem não conhece, da Fundação Barcelô. Eu dou muitas dicas aqui no meu canal sobre a faculdade, sobre na Argentina, sobre morar na Argentina. Então, se você não me conhece, veja os meus outros vídeos, me siga no Instagram, que lá eu posto muita dica sobre passeio, sobre o mercado, sobre aluguel. Tiro sempre dúvidas de caixinhas lá, que é a maioria das dúvidas, né? As dúvidas mais comuns. Enfim, eu posto tudo sobre lá, minha rotina de estudante. Enfim, me siga lá no Instagram. Eu vim falar sobre o meu testemunho, como foi o meu segundo ano, né? A minha cursada do segundo ano de medicina na Fundação Barcelô. Eu fiz o pregrado, pra quem não sabe, eu fiz o pregrado de agosto da Barcelô, que vai de agosto até dezembro. Aí você tem férias até março, mais ou menos. Em março você começa o segundo ano, que o pregrado conta como o primeiro ano na Barcelô. Comecei o meu segundo ano em março, na primeira semana de março. E, gente, é assim, o primeiro momento quando você tem o contato é porque o segundo ano é quando você basicamente começa toda a carreira de medicina, né? Então, assim, o segundo ano, quando você entra na primeira aula de anatomia, você vê todos aqueles preparados anatômicos, são aquelas peças que são corpos reais, viu? Na Barcelona se usam corpos reais, tanto falsos, né, brinquedos, como reais, corpos reais. E aí, a hora que você olha aquele negócio, você fica assim, meu Deus, você se sente muito na medicina, assim, se sente muito dentro da medicina, vendo aquilo ali, os corpos e tal. É incrível. No segundo ano, a gente tem 4 matérias principais, né, que é anatomia, 5, na verdade, anatomia, histologia, embriologia e genética, que são juntas, elas são matérias juntas, ou seja, a prova delas vai ser junta, a prova oral vai ser tomada às 3. Então, elas como se fossem uma matéria só, que a gente chama de EG, né? O HEG, muita gente chama assim. E a quinta, que é a APS, que é a Atenção Primária à Saúde, que a gente já tem no pregrado também. Então, essas 5 matérias são muito importantes. Eu escrevi na minha comissão, e mais ou menos uma semana antes de começar as aulas, eu acho que a gente bota que a Barcelô abre as inscrições pelo Sigedu para as comissões. Eu queria, no começo, a comissão da manhã. Mas eu não consegui pegar a comissão da manhã, tanto que eu fiquei muito triste, porque eu sempre estudei de manhã. E eu acho que o dia rende mais, né? Só que como eu não consegui, deu um erro lá, porque é muita gente entrando no site, deu um erro, então eu só consegui pegar a comissão 57, que é a comissão da tarde. Então eu tinha aula de histologia prática na segunda-feira às 10 horas da manhã, das 10 às 11h30. Eu tinha na terça uma aula de histologia e embriologia teórica às 4h30, das 4h30 às 6, mais ou menos, 5h30. Na quarta-feira eu não tinha, a minha comissão não tinha aula na quarta, e na quinta-feira eu tinha 2 aulas seguidas, que era uma de prática primeiro, às 1 da tarde, de anatomia, e às 4 da tarde eu tinha teórica de anatomia. Então eu já saía de uma sede, porque sedes práticas e teóricas são outras, são diferentes. Então eu já saía de uma, mas são perto. Saía de uma e ia pra outra. E a PS é uma outra comissão, é uma outra turma que você abre. E aí você tem vários horários lá que você pode fazer quarta, pode fazer sábado, você pode fazer sexta. E aí eu fazia quarta-feira a PS. Eu tinha, era uma semana prática e outra semana teórica, né? A prática é que você aprende a RCP, você aprende a ferir pressão, isso tudo em APS. Então eu tinha uma semana prática e uma semana teórica. E a teórica é basicamente a história da medicina, um monte de história do que aconteceu, do que chegou a ser hoje, enfim. Então, eu tinha minha comissão era 57, era da tarde, e, gente, foi, assim, a melhor coisa. Então, assim, eu vi que foi a melhor escolha, porque as comissões da manhã, elas geralmente, nas provas, elas fazem primeiro as provas. Então, elas são os primeiros horários de prova oral, da prova oral. Então, eu fazia da tarde, assim, pra mim foi ótimo, porque nos horários de prova que eu tinha oral, o professor, foram bem divididos, sabe? E eu ficava... E geralmente a prova oral é dada no horário da sua comissão de aula, né? No horário de aula. Então as minhas provas eram tudo orais eram tudo à tarde, né? Tipo, final da tarde, assim. E aí dava tempo de você acostumar com a ideia. Porque você acordar e já ter que fazer prova é o ó. Então, assim, eu era da comissão 57 da tarde, da turma da tarde. Enfim, então em março a gente começou a anatomia, você vendo que a gente se encanta com a anatomia, porque parece que você tá, como eu falei, estudando medicina realmente.
Só que esse é o erro, vou falar pra vocês. E EG é uma matéria, assim, que é muito teórica, sabe? Então é muito assunto. Ela tem a parte prática que a gente vê no microscópio, né? Os tecidos e tal. Só que a maioria dela é muito teórica. E a embriologia, principalmente, ela é uma matéria que engloba muita coisa, porque a gente estuda desde a fecundação até a formação, até o nascimento do bebê. Então, quantas coisas não tem que se formar para que ele nasça, né? E quantas doenças podem acontecer se der algo errado, e são inúmeros. Então, tipo assim, é um assunto muito extenso, muito complexo, são essas três, né? A histologia, a embriologia e a genética que estão ligadas, né? Ainda tem a genética. Elas aparentam ser fáceis. Então você fica tão encantado com a anatomia que você fica com vontade de estudar anatomia, você fica vendo aquilo, e ao mesmo tempo você vai meio que levando EG com a barriga, sabe? Eu acho que esse é o maior erro dos estudantes do segundo ano. E também não saber estudar, porque é uma matéria muito complexa. Então, ao mesmo tempo que você está vendo assunto novo, você tem que rever os assuntos anteriores para você não esquecer. É muito difícil. Aí, enfim, começamos a primeira era, né? Essa foi a primeira era de anatomia. A primeira era foi locomotor. A gente estudou todos os ossos, os músculos, os ligamentos, as articulações, as inervações e irrigações dessas partes. Muita coisa também. E aí, como foi? No começo de junho, começaram as primeiras eras, a primeira era, né, que é a era de locomotor, a prova de locomotor, de anatomia, e os assuntos de EG, que é muito extenso, não vou falar pra vocês, tem muita coisa, que é tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular, tecido nervoso, tudo isso, embriologia, fecundação, isso tudo, sabe? E genética a gente estudou doenças específicas, tipo fibrose cística, síndrome de Down, direção a essas doenças específicas. Vou explicar pra vocês como é que funciona. Aqui no Brasil, a faculdade ela é semestral, né? A gente fala que é de semestre. Tô no terceiro semestre, tô no quarto semestre. Na Argentina, a faculdade é anual. Então, o que torna tudo pior, porque no final do ano você tem que saber tudo aquilo que você estudou no ano inteiro. Só que ela é anual, só que durante um ano é tipo escola. Durante um ano você é dividido em provas, né? Que você tem de cada bimestre ou quadrimestre, que eu acho que agora é quadrimestre na escola, no Brasil, não sei. E aí no final do ano você faz o provão, né? A final de tudo. Então essas provas de final de bimestre, vamos supor assim, que é a cada 3 meses, que é a cada módulo, a cada era, né? Que a gente fala na Barcelô, eras. Então a primeira era de anatomia foi locomotor e EG, os assuntos lá. Então quando chegou na prova, na primeira era, em anatomia, eu fiz primeiro a prova de anatomia. Então você primeiro faz a escrita, todo mundo fez a escrita online pelo site. E se você passa na escrita, aí você vai pra prova oral. Se você for pra prova oral e não passar na prova oral, você perde a escrita, você anula tudo, você tem que fazer tudo de novo, tá? Então você precisa passar nas duas pra passar na matéria. E tirei 9. Tirei 9 na prova escrita. E eu achei, gente, quando eu terminei, que eu fechei o computador, eu falei assim, meu Deus, eu tirei 0. Porque eu não tinha certeza de nada que eu tinha colocado, sabe? E eu fiquei, gente, eu tirei 0, já era, não sei o quê. Eu chorei horrores, falando, meu Deus, a minha primeira prova já foi horrível, porque eu não tinha certeza de nada que eu tava colocando. E aí a prova saiu, acho que 1 hora depois, né, o resultado. E aí eu tirei 9. Aí eu fiquei, caraca. E nas provas orais, o professor, ele tá sempre com a sua nota da escrita, porque ele vai basear... o seu oral, as perguntas que ele vai fazer de acordo com a sua escrita, porque não tem como, porque você ter tirado 4 e ele fazer perguntas super difíceis, entendeu? Você não vai saber. Na hora que eu vi o meu 9 lá, eu fiquei, meu Deus, já era. Meu Deus, ele vai fazer perguntas super difíceis pra mim na prova. Aí eu fiquei desesperada, né? Isso foi no sábado, a minha prova oral era na quinta, com o professor Marcelino, meu professor de anatomia era o professor Marcelino, tá? Ele é maravilhoso, gente, sério. Ele no começo, ele parecia super assustado, você ficava tipo, ai, ele se acha, não sei o quê. Mas ele é maravilhoso, eu amei ter aula com ele, eu amei fazer as provas com ele, porque ele é super tranquilo, ele não te deixa nervosa, porque tem professores que te deixam nervoso, sabe? Aí eu fiz a prova escrita no sábado e a minha prova oral ia ser na quinta, porque eu tinha a minha aula prática era na quinta-feira. Então a minha prova oral era na quinta à noite. Pra prova oral, aí você chega no primeiro momento assim, você chega todo mundo na sala sentado, desesperado, e aí a galera vai saindo da prova, e eu chorando porque reprovou,
ou a maioria chorando porque reprovou, viu? E falando as perguntas que fizeram, e você fica assim, meu Deus do céu, eu não sei isso, e agora eu não estudei isso. Então, por isso que eu nunca gostei muito de ficar ouvindo o que cada um sabia. Porque cada um estuda de uma maneira, sabe? Então, às vezes parece que o que você estudou parece que é outro assunto, porque a maneira que a pessoa estudou foi diferente. Mas ao mesmo tempo também é bom, porque esse tempo você fica horas na sala esperando você ser chamado, porque são alguns professores para um tanto de aluno. Então, ao mesmo tempo que essas pessoas vão chegando e vão falando o que foi perguntado, se for o mesmo professor que vai te tomar, é muito bom, porque ainda dá tempo de você revisar, sabe? O que você não lembrou, pra ver o que tá sendo mais tomado na prova. O que ele tá perguntando mais. Quando veio pra me chamar o professor, quem que me chamou? O Dr. Barcelô, um dos donos da faculdade, o irmão do dono da faculdade, o Dr. Barcelô, né? Enfim. E aí a hora que ele me chamou, eu fiquei assim, meu Deus, eu vou fazer prova com o dono da minha faculdade. E eu fiquei desesperada, ele é um velhinho, mas ele é tão fofinho, ele fez assim, e ele tava pegando as maiores notas, assim, ele tava pegando pra tomar oral da pessoa. Aí a gente entrou na sala, a hora que a gente entrou na sala, que ele virou pra mim e falou assim, você tirou um 9, né? Eu vou ter que fazer perguntas que provem o seu 9, tá bom? Aí a hora que ele falou pra mim assim, eu falei, ferrou, já era. Enfim, aí ele foi pegando lá, ele pegou um pé, pediu pra falar todos os ossos, e foi perguntando, e aí foi maravilhoso, ele foi muito tranquilo comigo, ele viu que eu tava muito nervosa, que era a minha primeira prova, ele foi muito tranquilo. E aí no final eu tirei 9 também na prova oral de locomotor. E saí de lá radiante, né? Porque, minha primeira prova oral, tirei 9, arrasei. Fiquei muito feliz. Chorei muito porque eu tinha estudado muito. Eu tava com a minha pele, ela tava toda cheia de espinha no pescoço aqui, de tanto nervoso que eu tava. Me deu bolha no dedo. Então, foi, assim, muito bom. Aí na semana seguinte, isso foi na quinta. Na segunda ou no sábado a gente teve a prova de EG escrita online e com o Zoom com o professor, né? Então entra, não sei, 300 pessoas no Zoom e a professora fica monitorando, a gente tem que filmar a tela do computador, tem que pegar a gente de perfil e a tela do computador. Fiz a prova de EG, acho que eu tirei 7 na prova escrita. Fui pro oral na segunda, porque a minha prática era na segunda, né? Então eu fui no oral na segunda mesmo, à noite. Quando lá, todo mundo só sai reprovando, porque EG, pra quem não sabe, é a matéria que mais reprova no segundo ano. Exatamente por isso, por ser muito conteúdo e os alunos se encantarem com a anatomia e deixarem um pouco de lado o EG. Mas EG é a mais importante, eu diria assim, porque é muito conteúdo, é só teórico e é um conteúdo muito extenso. Então, aí eu via que todo mundo saiu, ninguém da minha comissão aprovou. Nós éramos em 18, 20, mais ou menos, porque no final do ano vai saindo um monte de gente. E ninguém tinha aprovado. Eu entrei lá, o professor me fez um monte de pergunta da matéria logo que eu sabia menos, eu fiz com o Mariano. Todas as minhas eras de EG eu fiz com o Mariano. Gente, ele é maravilhoso. No começo ele parece assustar. Ele é um pouquinho... Ele é um pouquinho soberbo, assim, eu diria, assim, sabe? Mas ele é bom de fazer prova, sabe? E eu gostei. Aí eu fiz com ele a minha primeira prova. Ele perguntou logo que eu tinha menos estudado, porque eu tava com aquela loucura de anatomia, estudando pra anatomia, e deixei de lado o EG, foi a pior coisa que eu fiz. A última matéria, o último assunto do módulo, que eu estudei, tipo, meio que correndo, assim, por cima, porque não deu tempo, eu não tinha conseguido, eu não sabia ainda como estudar a matéria, então, aí ele me perguntou logo isso, e aí eu não passei, óbvio, eu reprovei. Pra quem não sabe, a média é 4, tá, pra você passar na matéria. Pra você passar em tudo, na verdade, já vacilou. E aí eu não passei, reprovei essa prova. E aí eu fiquei tão arrasada. Eu chorei, eu acho que 4 dias seguidos. Não conseguia fazer nada, porque eu fiquei muito triste. Porque eu sabia que eu tinha me esforçado, que eu tinha estudado. Só que eu não tinha estudado direito, né? É aí que tá, você ainda no começo você tá aprendendo a estudar. Só que eu só ia poder fazer recuperação, porque na Barcelona todas as recuperações são feitas no final do ano, em novembro. Isso era final de maio, começo de junho, então eu tinha que esperar tudo aquilo pra recuperação e ainda dar conta das outras matérias novas. Aí começamos um novo módulo, que aí foi a Era 2, que minha anatomia foi neuroanatomia, que eu não gostei. Eu amei o locomotor, tanto que eu gostava de estudar locomotor, tirei 9, né, igual eu falei pra vocês. Mas neuroanatomia, não gostei muito. Aí começou a Era 2, aí eu pensei comigo. Eu reprovei, eu não quero mais passar por isso, eu pensei comigo mesmo.
comigo mesma, não quero mais passar por isso, eu vou dar tudo de mim. Eu sabia que eu ia ter que diminuir o meu rendimento em anatomia, que eu não ia conseguir continuar, manter aquela nota tão alta. Eu tinha plena consciência disso, mas pra mim tava tudo bem, porque é melhor você passar em todas do que você, né, do que você reprovar. Então eu tinha plena consciência disso, eu ia tentar o meu máximo, mas eu sabia que eu não ia conseguir manter a mesma nota em anatomia. Enfim, e aí no meio disso, em julho, antes de eu vir pro Brasil no meio do ano nas férias, a gente fez a prova de APS, que é a Atenção Primária da Saúde. Eu fiz com o Dória, que eram 2 professores, Monteverde, que era Catiça, e o Dória, que eu acho que falam que é o marido dela, mas eu não sei. Eu fiz com ele e foi muito tranquilo, ele me perguntou umas coisas lá, eu passei e aprovei na segunda. Aprovei a matéria inteira, porque essa matéria é semestral, APS, mas você precisa dela pra passar de ano, senão você não passa pro 3º ano, né? Não passa pros próximos anos, depois eu vou explicar. Aí eu aprovei essa matéria e já tinha excluído ela, não teria mais ela no resto do ano. Enfim, aí fui estudando a neuroanatomia e EG pra era 2, já tinha excluído a PS, então só tinha que correr atrás porque na Bacilo, pra você passar de ano, você precisa estar regular, né, nas 3 matérias, ou se regular todas as eras aprovadas, aprovado 2 finais. Ou seja, anatomia e EG, aí você deve a final só, a prova final do ano de APS. Ou você passou em EG, APS deixou a anatomia. Você precisa estar regular em 3 matérias e aprovado as 2 finais de 2 matérias, das 3. Então eu já tinha uma final de APS aprovada, né? Na minha cabeça eu tinha isso. Tipo, eu já tenho uma final aprovada, agora eu só preciso de mais uma, né? E ficar regular nas outras. Tá bom, aí estudei muito, mas eu estudei muito pra EG. Eu estudei muito. E o meu conselho que eu dou, assim, eu vou fazer um outro vídeo só de dicas pro 2º ano. Mas um conselho que eu dou aqui pra vocês, quem puder fazer um cursinho desde o começo, principalmente pra histologia, embriologia e genética, faça. Não é vergonha nenhuma. Lá na Argentina, a gente faz cursinho pra se manter na faculdade, pra sair da faculdade. Aqui no Brasil você faz pra entrar. Então, mas lá não é vergonha nenhuma. É melhor você aprovar do que você fazendo cursinho, do que você ficar aí, não fiz cursinho e ficar devendo um monte de prova. Então esse é o conselho que eu dou. Então eu estudei muito, aprendi a estudar, eu arranjei um método, eu mudei o meu método primeiro, que eu vi que não tinha dado certo. Então eu aprendi a estudar, fiz vários métodos que hoje dão certo pra mim. E aí chegou ao final da segunda era. Quando foi na segunda era, a primeira prova que eu fiz foi histologia, embriologia e genética, porque na era 1 foi anatomia, né? Na era 2, que foi mais ou menos em agosto, foi final de agosto, 31 de agosto a prova, eu acho. E eu tava tão nervosa, eu tava passando mal e eu com vontade de vomitar. A gente fez a escrita e no mesmo dia da escrita a gente foi fazer a oral. Aí na escrita eu acho que eu tirei 7 também, 7,5, alguma coisa assim. E aí fui fazer a oral. E eu tava tão nervosa, eu tava com vontade de vomitar. Eu fiquei com uma ansiedade muito forte que eu achei que eu ia ter que precisar ir pro médico, de verdade. Aí fui. Aí, pra variar, todo mundo reprovando, né? Porque EG, se você não se dedica muito, se você não aprende a estudar EG, porque você não consegue, porque é muito assunto. E só que eu sabia, porque eu já tinha repetido 1 milhão de vezes todos aqueles assuntos, eu já sabia tudo. Então, mas eu tava muito nervosa porque eu já tinha reprovado a primeira e eu não queria reprovar a segunda, sabe? Ninguém quer, na verdade, né? Mas era uma coisa assim de mim, sabe? Quem me tomou embriologia foi uma outra professora, que não era minha professora. Ela me tomou embriologia, ela foi fazendo um monte de pergunta, e aí eu passei da fase de embriologia. Isso é na mesma sala, tá, gente? Você vai fazendo rodízio de um professor pro outro. E cada um pergunta uma matéria, sabe? E aí, ela me perguntou embriologia. Aí eu fui pro Mariano, que foi o meu professor que me reprovou na primeira prova, né? E aí ele me perguntou histologia e genética. Aí ele me fez poucas perguntas, ele me fez poucas porque ele já me conhecia, ele sabe que eu sou uma boa aluna, porque eu sempre pergunto. E isso é mais uma das dicas, você se fazer presente pro professor na sala. E aí ele fez algumas perguntas e ele falou pra mim assim, tá bom, 8. E aí eu sei que eu paralisei na frente dele e eu ficava assim... E ele falava assim pra mim, você tirou 8, agora sai daqui da sala. E aí eu tava tipo assim, eu não tava acreditada que eu tinha tirado 8. Sabe? Porque, foi uma matéria que, tipo assim,
era o meu calo, sabe? Era uma matéria que eu tinha dificuldade, que eu tinha muita dificuldade de aprender. Então, gente, eu saí de lá que eu não sei nem, eu nem lembro qual foi a minha reação, porque eu tava tão anestesiada que eu fiquei, assim, surreal. Fui a única da minha comissão a aprovar o oral de L, a única, entre 18 pessoas. Então aquilo ali eu fiquei tão aliviada, e, enfim. Aí eu fui pra prova de anatomia, que foi na semana seguinte. Eu acho que eu tirei, aí da era 2 de neuroanatomia. Eu acho que eu tirei 7, e aí fui pro oral e tirei 5, alguma coisa assim. Eu não lembro, gente, muito bem. E quem tomou também foi o Marcelino. Gente, o Marcelino, quem puder ficar na turma dele, fique. Porque quando você vai escolher a comissão, lá tá escrito a comissão e os professores que dão a comissão. Sério, ele é muito maravilhoso. Então, eu tinha aprovado as 2 matérias na era 2. E aí eu fiquei tipo, meu Deus, graças a Deus, meu pai. Começamos a era 3, agora no final do ano. Que foi de anatomia, foi espláqueno, que é o estudo dos órgãos, né? E EG, muitos assuntos, não tem nem como eu falar pra vocês. E aí, mais uma vez, eu estudando muito, só que agora eu tinha mais um desafio. Eu tinha que estudar não só pra era 3, mas também pra recuperação, né? Porque a recuperação era em novembro, e eu tinha que fazer, minha recuperação foi dia 14 de novembro. E eu tinha que fazer pra aprovar a era 1, senão eu não poderia passar o ano, sabe? Quer dizer, até poderia, mas eu ia ficar devendo pra fevereiro. E eu não queria isso. Estudei muito pra terceira era. Aí a nossa terceira era comecinho, assim, acho que dia 2 de novembro. Fiz EG primeiro, aprovei EG. E eu fiz a anatomia, a prova de anatomia, aprovei a anatomia. A minha prova foi com o Marcelino também, todos eles foi o meu professor, porque, assim, pode ser outros professores que te tomem, né? Então foi com o meu professor também, maravilhoso, fez algumas perguntinhas só e passei. Acho que eu tirei 6 em anatomia, mas eu não lembro muito bem, assim. E aí tá, eu já tinha a segunda era aprovada, a terceira era aprovada de todas. E da primeira era só faltava EG, né? Porque eu já tinha aprovado a anatomia também. Então, tipo assim, eu não fiquei de recuperação em nenhuma era, em nenhuma prova de anatomia. E faltava EG. Aí assim que acabou a terceira era, eu comecei, minha prova era 14 de novembro. Acho que eu fiz já 2 de novembro a terceira era. Eu comecei a estudar muito, a focar muito, assim, foram 10 dias focado, tipo, de manhã, de noite, de madrugada, pra recuperação da primeira era. E, gente, e agora, como eu já sabia estudar, o que eu tinha que fazer, me tomou, foi uma lourinha, eu acho que é a professora Bilon. E aí ela me tomou tudo lá, e ela falou assim, gente, eu acho que 40 minutos na sala. Eu fiquei muito tempo na sala. E aí eu tava vendo a galera saindo, reprovando a recuperação. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, deve estar muito difícil, então os professores devem estar pegando pesado, né? Ela ficou em 40 minutos, a professora me descascou, ela pediu muita coisa minha. Mas ela me aprovou no final, graças a Deus. E aí eu tava regular. Aí eu estava regular em todas as matérias. Agora, tipo assim, você fez todas as provas, agora você tem que render as finais pra você passar de ano, né? Só que o meu dilema é muito assunto, porque é o assunto do ano inteirinho. Então, tipo assim, será que eu faço todas as finais, 2 finais, né? Porque eu já tinha aprovado a PS no meio do ano. Será que eu faço todas as finais agora, em dezembro? Tendo chance de não passar em nenhuma, porque eu não consegui revisar tudo de todas? Ou será que eu foco em uma, passo pro terceiro ano e fico devendo uma final pra fevereiro? Porque você pode ter essa escolha. Se você tem até 2 anos pra render as finais na Barcelona. Então, essa era a minha dúvida. Tanto que eu liguei pra minha mãe, conversei com minha mãe, aí minha mãe falou pra mim, Júlia, se eu fosse você, tentava agora, porque o assunto tá fresco ainda na sua mente, né? Eu falei assim, tá bom, vou tentar agora. Aí comecei a estudar a matéria do ano inteiro de anatomia e de histologia, embriologia e genética. E com cagaço, porque eu tava com medo de não conseguir nenhuma. Tipo assim, ter deixado de focar em uma e passado nela pra poder e perder todas, sabe? Continuei, eu nunca desisti, gente, porque eu não desisto. Eu vou até o final. Eu vou desacreditada de mim. Eu sempre acho que eu vou reprovar, tá? Eu sempre acho que eu vou passar, eu sempre acho que não foi o suficiente o que eu estudei. E ainda mais você vendo tanto de amigos que reprovam. De tudo aquilo, você fica assustado, sabe? Então, e o que o povo fala, muita gente falando que o índice de reprovação de finais era muito grande. E você vai
você vai assustado, sabe? Em dezembro, minha prova foi... Acho que foi uma 12 de dezembro. E aí, e outra, a minha última prova eu fiz dia 15 de dezembro ou 16 de dezembro. Foi quase perto do Natal, assim. Então, eu fiz primeiro a de anatomia. A final de anatomia, quem me tomou foi o Pablo. O Pablo é o que faz as aulas que eles que disponibilizam na plataforma da faculdade. E ele que faz os cortes de cérebro também. Então, ele, assim, todo mundo falava que ele era muito rígido e ele realmente é. Tanto que eu fiquei tão nervosa porque ele é um professor que ele te... Não é o Marcelino, sabe? O Marcelino era muito tranquilo, meu professor. Então, eu não conhecia o Pablo, eu nunca tinha tido aula com o Pablo, só tinha visto as aulas na plataforma. Então, ele é uma pessoa que quando você erra, é aquela pessoa que fica, tipo assim, te fazendo altas caretas e você já tá ali assustado, você já tá num momento ali de dificuldade, porque, pô, você tá tendo uma prova oral com um professor que é médico e, enfim... E aí você tá super nervosa, né, porque aquilo ali, pô, vai decidir o seu ano, vai decidir o que você vai fazer e tal. Então ele fica fazendo aquelas caras que te deixam mais nervosa. Eu falo que foi a pior prova que eu já fiz, a pior prova oral do ano inteiro que eu já fiz com ele, porque ele me deixava mais nervosa. E eu começava a falar coisas por cima pra poder tentar resolver, e ele ia fazendo mais careta. Enfim, no final ele me aprovou. Com muito custo, eu achei que ele não ia me aprovar. Porque do jeito que ele falava, ele falou um monte de coisa pra mim, ele falou que se... E eu falei pra ele que eu tava nervosa, né, e tal, porque era muito assunto, então... mas que eu conseguia pra ele fazendo as perguntas. E ele falou pra mim que não é... E realmente ele tem razão, que não é uma profissão fácil, né, que se eu quisesse algo mais fácil eu faria origami ou pintura, enfim. E aí, mas ele me aprovou. E aí eu fiquei super abalada, né, por causa disso, né, porque ele deu um sermão. E aí eu fui depois, a minha última prova era de histologia, embriologia e genética, que foi a minha maior dificuldade no ano inteiro. E aí imagina você fazer uma prova de todo o assunto do ano inteiro. E aí eu entrei na prova, quem me tomou primeiro... foi uma professora lá que eu não conheço, não sei o nome dela, nunca tinha tido nada com ela, nem lembro de ver a cara dela. Aí ela me tomou genética, me aprovou, fui com a professora que me tomou a segunda era de embriologia, ela me tomou histologia, dessa vez na final, e aí começou a me dar um ataque de alergia, gente, tão grande, porque a sala a gente vai no laboratório, né, então não sei se tinha alguma coisa lá, que o meu olho começou a ficar muito seco, eu não tava enxergando mais nada na minha frente, o meu nariz começou a escorrer do nada, e escorreu assim, no meio da aula, no meio da prova, e outros alunos ficam na lateral, assim, né, pra você fazendo provas com os professores. E aí, ela viu isso, tanto que ela levantou e foi pegar um lencinho pra mim, e aí eu já não tava enxergando mais, era o final da prova. E aí eu pensei comigo, agora eu vou reprovar. Vou reprovar porque eu já não sabia nem o que eu tava respondendo, gente. Eu tava respondendo assim, o que tava na minha cabeça mesmo ia, tanto que eu falava pra ela, professora, desculpa, mas eu tô com muita alergia, eu não tô nem raciocinando direito, eu não tô enxergando a senhora direito. E aí mas ela tentava, ela sempre, porque os professor, ele vai tentando puxar, sabe, ele vai tentando, que se você erra uma pergunta, ele vai fazendo várias e várias pra ver se você sabe alguma coisa, pelo menos, pra te salvar, né. E aí ela foi perguntando, foi indo bem, ela primeiro me deu uma lâmina de microscópio do timo, né, então aí a hora que eu vi lá, ela fala pra gente ver, olhar e ver o que é, e falar pra ela o que é que a gente tá vendo. Aí eu falei, o timo, porque tal, e aí ela falou muito bem, e aí no final, ela me aprovou. Gente, ela me aprovou com 4, tá, o limite pra passar, porque eu tava no estado, tava muito ruim, eu tava assim, ó, e eu escorrendo o nariz, enfim, mas ela me aprovou, isso que importa, é isso que importa, galera, tô falando 4, a gente fala aquilo lá, 4 é 10, o resto é luxo, é sério. Então, tipo assim, no final eu aprovei todas as eras, todas as finais, e vim pras férias sem dever nada, né, mas que tem gente que deixou pra render final agora em fevereiro, render em março, e tá tudo bem também, é a opção da pessoa. Mas essa foi um pouquinho como foi meu segundo ano. Esse vídeo vai ficar super longo, mas, gente, é um ano inteiro que eu tô falando pra vocês do que aconteceu. Então, o que eu posso dizer pra vocês?
Minha comissão, eu gostei muito da minha comissão, gostei muito dos meus professores, os professores da minha comissão, que foram de anatomia o Marcelino. Eu fui da comissão 57 da tarde, o Marcelino. Histologia e embriologia era o Mariano e o Miguel, que era de prático, e o Mariano era de teórica. E de genética não tem professor, de genética é só online. Então, tipo assim, eu indico muito eles pra quem vai agora pro segundo ano e for botar a comissão, eu indico a comissão 57, foi muito boa. Porque, tipo assim, é uma horinha de aula, então de aula mesmo não faz diferença, eu acho que o que faz mais diferença é nas provas, sabe? E professor Marcelino de anatomia, professor Mariano e professor Miguel Bal, tá? De histologia. Muito bom. Esse foi todo o meu ano, então eu queria dizer pra vocês que se vocês reprovarem alguma prova no começo, não se desesperem, dá tempo de recuperar, recalcula tudo na mente de vocês viram que o método não deu certo, faz outro, porque não dá tempo de você ficar pensando, esperando, entendeu? Então é tudo muito rápido, é muita matéria, muito assunto, cada semana renova o assunto, então assim, encontrem o método de estudo de vocês, tá? Encontre, isso é fundamental. E vai testando fazendo várias coisas junto. O meu são várias coisas que depois eu vou falar pra vocês, o que vou postar lá no Instagram também, o que deram certo pra mim. Então, vai testando várias coisas, sabe? E não esqueçam de revisar as matérias anteriores que vocês estão estudando. Estude uma nova, reforce a anterior, tá? É isso que eu posso dizer pra vocês, que estão no segundo ano. Boa sorte. Não deixem EG de lado. EG é a matéria que mais reprova no segundo ano, tá? Então, anatomia é lindo, anatomia é maravilhoso, mas não esqueçam de EG. E APS, tá? Muita gente reprovou em APS, muita. E é isso. Um beijo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me siga no canal, me siga no Instagram, que eu passo muitas dicas nos dois. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Curte, comente, compartilhe e até o próximo vídeo.